Uma confecção possuía 36 funcionários, alcançando uma produtividade de 5.400 camisetas por dia, com uma jornada de trabalho diária dos funcionários de 6 horas. Galera, lendo esse enunciado até aqui, eu já sinto o cheiro de questão de regra de 3 composta. Sempre que a regra de 3 composta é assim, é um número tananã, número tananã, número tananã. Então aqui eu já começo a montar a minha regra de 3 composta. Olha só, quantidade de funcionários é uma coluna, então é 36. A outra coluna é a produtividade, que é camisetas por dia, que é 5.400. E trabalho por dia de 6 horas. Então, horas por dia de trabalho, a gente tem 6 horas de trabalho por dia. Entretanto, com o lançamento da nova coleção e de uma nova campanha de marketing, o número de encomendas cresceu de forma acentuada, aumentando a demanda diária para 21.600 camisetas. Galera, olha aqui, ó. Aqui era 5.400 camisetas por dia. No segundo momento, aumentou para 21.600 camisetas por dia. Olha só que sinistro, né? Aqui quadruplicou a nossa meta diária aqui assim. Então o cara tá bombando aqui, a empresa tá bombando. Buscando atender a essa nova demanda, a empresa aumentou o quadro de funcionários para 96. Então no segundo momento tem 96 funcionários. Ainda assim, a carga horária de trabalho necessita ser ajustada. Mesmo assim, mesmo aumentando a quantidade de funcionários, não é suficiente para fazer essa proporção de camisetas. Olha aqui, ó, a camiseta aumentou 4 vezes, não é? 4 vezes mais camisetas. Porque 4 vezes 5 vai dar 20.000, 4 vezes 400 dá 1.600. Então é exatamente isso, né? Multiplicou por 4 a quantidade de camisetas por dia. Mas e a quantidade de funcionários? Quadruplicou a quantidade de funcionários? Não, né? Para quadruplicar tinha que ter 144, né? 36 vezes 4 tinha que ter 144 funcionários. Se aqui quadruplicasse e aqui quadruplicasse também, a quantidade de horas por dia poderia se manter na mesma. Mas não. Então, como não quadruplicou, a gente vai ter que alterar a quantidade de horas por dia. Então, eu tenho aqui, né, a minha regra de 3. Daí pergunta, qual deve ser a nova jornada de trabalho diária dos funcionários para que a empresa consiga atender a demanda? Ele quer saber quantas horas por dia, né? A jornada de trabalho diária é quantas horas por dia nós iremos trabalhar. Então a gente tem que fazer essa regra de 3 composta. Galera, como é que a gente acha a regra de 3 composta? A gente faz o seguinte, ó, a gente tem que pegar a coluna que tem o X, que é essa aqui, e comparar essa coluna com cada uma das outras colunas para saber se essa grandeza é diretamente proporcional a essa ou se essa grandeza é inversamente proporcional a essa. E a mesma coisa com essa outra, ó. Essa grandeza é diretamente proporcional a essa ou essa grandeza é inversamente proporcional a essa? Tem que saber essas proporcionalidades. E como é que a gente verifica essas proporcionalidades? A gente verifica assim, né? Se uma aumenta e a outra aumentar junto, são diretamente proporcionais. Agora, se uma aumenta e a outra diminui, daí então elas são inversamente proporcionais. E é isso que a gente tem que pensar, ó. Eu vou fazer a comparação dessa grandeza com essa grandeza. Então, quando eu faço essa comparação para saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, galera, eu tenho que ignorar essa coluna aqui. Eu vou fazer uma comparação dessa coluna, não, deixa eu botar assim, ó, fazer uma comparação dessa coluna com essa coluna e eu vou ignorar essa daqui. Então, como é que eu comparo as colunas? Eu coloco na minha cabeça, o X aqui, ó, a coluna que tem o X, que é a coluna principal. Essa coluna eu vou estipular que ela vai aumentar. Ah, professor, mas o senhor já sabe que vai aumentar a quantidade de horas por dia? Não, eu não sei, eu estipulei. Eu poderia ter estipulado que ia diminuir, porque é só para fazer a comparação, né? Então eu estipulo, eu defino, aumentou, faz de conta que aumentou, que é para cima é sempre melhor. Então se eu tenho mais horas por dia de trabalho, galera, pergunto para vocês, eu vou produzir mais camisetas ou menos camisetas? Se eu tenho mais tempo durante o dia, eu vou produzir mais camisetas ou menos camisetas? E esse raciocínio tem que ser feito considerando que os funcionários ficaram a mesma quantidade. Eu estou ignorando a quantidade de funcionários, eu estou dizendo que é a mesma quantidade. Então eu tenho a mesma quantidade de funcionários trabalhando mais horas por dia. Eles irão produzir mais camisetas por dia.
né? Porque eu tenho mais tempo, a mesma quantidade de funcionários, porque eu estou comparando esses dois, então essa coluna eu ignoro, eu considero ela constante. Então, para a mesma quantidade de funcionários, mais hora de trabalho representa mais resultado, né? Mais camisetas. Beleza, já tenho a proporção. Ó. O que isso me diz? Me diz que essas duas colunas são diretamente proporcionais. Agora eu vou lá, apago isso aqui. Agora eu ignoro essa coluna e eu vou fazer essa coluna com essa daqui, para descobrir se elas são diretamente ou inversamente. Então, quando eu faço essa comparação, eu tenho que considerar que a produção é a mesma na hora de fazer a comparação. E essa é a parte mais difícil, galera. Olha só, se eu tenho mais horas por dia disponíveis para trabalhar, eu vou precisar de mais funcionários ou de menos funcionários. Se eu tenho mais horas por dia para produzir a mesma quantidade de camisetas, porque essa coluna eu ignoro ela, né? Ela é constante. Então, se eu tenho mais tempo para produzir a mesma quantidade de camisetas, eu vou precisar de menos funcionários. Menos funcionários, porque eu tenho mais tempo disponível. Pensem vocês assim, ó, eu tenho que produzir 100 camisetas. 100 camisetas e eu tenho 1 hora por dia. 1 hora por dia para produzir 100 camisetas. Caramba, eu tenho que ter 10 funcionários. Mas se eu quiser produzir essa mesma quantidade de camisetas, mas eu tenho 20 horas por dia para trabalhar, poxa, de repente um funcionário só consegue em 20 horas produzir 100 camisetas. Não sei como é que é. Mas, ou seja, para a mesma quantidade de camisetas, quanto mais horas eu tenho, menos funcionários eu preciso. Porque a comparação é só entre as colunas que eu estou comparando. Eu ignoro a terceira. Então, acabei de descobrir que a quantidade de horas por dia é inversamente proporcional à quantidade de funcionários. Agora que eu marquei as flechinhas, eu monto a equação. A equação começa na coluna de horas por dia. Eu escrevo a coluna de horas por dia exatamente do jeito que ela está escrita ali, ó, 6 sobre x. Daí agora eu boto igual e eu escrevo as outras colunas. A coluna que tiver a flechinha para o mesmo lado da coluna principal, eu escrevo exatamente igual. Então eu escrevi, ó, exatamente igual esse cara porque a flechinha está para cima. Daí eu multiplico pela próxima coluna. Só que essa próxima coluna, a flechinha está ao contrário. Então é inversamente proporcional. Então tem que inverter esse cara. Eu escrevo ao contrário, ó. Em vez de ser 36 sobre 96, é 96 sobre 36. E pronto, galera. Essa equação vai nos dar o valor de x. Beleza? E olha aqui, ó, vamos simplificar, dá para simplificar pra caramba, ó. 0 com 0 corta, 0 com 0 corta, e a gente já sabe, ó, que dá para dividir por 54 em cima, embaixo, porque esse cara aqui, ó, é 4 vezes 54. Então vamos lá, eu vou reescrever aqui, ó, 6 sobre x é igual 54 dividido por 54 dá 1. 216 dividido por 54 vai dar 4. E aqui dá para simplificar por 6 também, não dá? Ó, dá para simplificar por 6 em cima e embaixo. Como é que eu sei que dá para simplificar por 6? Bom, esse cara aqui é fácil, né? 36 por 6 dá 6. Agora, 96 por 6, como é que eu sei que dá para dividir por 6? Galera, a regra da divisibilidade por 6 é: o número tem que ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Por quê? Porque 2 vezes 3 é 6. Então, ó, como é que eu sei que o número é divisível por 2? Porque ele é par. Ok, ele é divisível por 2. Como é que eu sei que ele é divisível por 3? Eu somo os algarismos, 9 mais 6 dá 15, daí eu pergunto, o 15 é divisível por 3? É, então o 96 também é, logo ele é divisível por 6 também. Quanto é que é 96 dividido por 6? Como é que eu faço de cabeça? Eu penso no 96 como sendo 60 mais 36 na minha cabeça. Agora eu vou dividir por 6 cada um desses caras, ó. 60 por 6 dá 10, 36 por 6 dá 6. 10 mais 6 dá 16. Pô, legal, né? Já dá para simplificar mais, ó. Dá para cortar esse 16 com esse 4, sobra o 4 aqui. Dá para simplificar esse 4 aqui, ó, com esse 6, sobra 2 e aqui sobra 3. E dá para simplificar esse 2 com esse 6, aqui sobra 3 e aqui sobra 1. Então vamos reescrever agora aqui, ó, 3 sobre x, porque está começando a ficar muito poluído, né? 3 sobre x, não dá para apagar, aqui está dando um probleminha. 3 sobre x é igual. Aqui em cima sobrou quem? Sobrou o número 1, e embaixo sobrou o número 3. Agora eu faço a multiplicação cruzada, né? Para isolar o x. 3 vezes 3 dá 9, x vezes 1
tá X, o X é exatamente o que a questão quer, então eu tenho que ter 9 horas por dia de trabalho para conseguir atingir essa demanda, aumentando os funcionários nessa proporção. É o que a questão quer, gabarito é letra Charlie.